Bem-vindo à Sala do Rui, a verdadeira feira livre do conhecimento. Olá, muito se fala sobre progressista, sobre o progressismo, mas afinal de contas, o que é isso? Vamos hoje dar uma passadinha rápida sobre o que é o progressismo, quem é o progressista. Bom, primeiro vamos ver onde nasceu, quando nasceu. Então nós estamos no Iluminismo, aquele meado do século XVIII, se estendendo até o XIX. Claro, tem um pedacinho do século XVII também, mas no século XVIII, o iluminismo, como filosofia, como ciência, evoluiu bastante e pousou em Paris, na França. Ali, naquele momento, nós estávamos liderados por Voltaire e Rousseau, ambos considerados como fortes influenciadores do iluminismo no mundo. E eles defendiam aquela ideia filosófica que era a hora de substituir a fé e o dogma por outra coisa, chamada razão, racionalidade. Então vamos tirar o dogma católico, protestante, e vamos substituí-lo pela fé e pela razão. Não se esqueça que Paris é uma cidade eminentemente católica no século XVIII. Então, ali vai nascer a ideia de que é preciso substituir na vida em sociedade o dogma, a fé, pela razão. E a razão nasce, com ela, nasce a ciência. E é lógico, aquilo que advém da ciência deve ser aplicado na sociedade. Algo muito claro para os iluministas. Na mesma época, Montesquieu diz que é preciso separar os poderes de um governo, de um Estado, seja ele qual for. Então, no caso da França, lá existia um rei, mas era preciso tirar da mão do rei a legislação, que deveria ser feita por um congresso, por parlamento, e a justiça, que não deveria estar na mão do rei, mas sim na mão de um outro poder, que ele chamava de judiciário. Isso aí, então, foi o iluminismo, caldo que deu origem ao progressismo. E o que vem a ser, então, isso aí? Bom, se você, no iluminismo, valoriza a razão para resolver problemas humanos, para promover o bem-estar social, isso constata claramente com a visão apoiada na fé, apoiada na tradição. Então, é possível se criar um conceito de progressismo baseado naquele que não mais usa a fé e a tradição na hora de colocar em prática alguma coisa na sociedade. Seja ação política, seja ação efetiva, não importa. Desde que se você baseia na razão e na ciência e não na fé e na tradição, você então está se encaixando nesse progressismo. Esse conceito de progressista começa na época da industrialização do mundo, a Revolução Industrial inglesa, a urbanização de cidades, vão destruir cidades inteiras para refazer as cidades, acabar com as ruazinhas estreitas, criar ruas largas. Fator muito importante, imigração. Não se esqueça, no século XVIII para cá, aumentou e muito a imigração no mundo. Aqui no Brasil,
fora a escravidão, que não é imigração. Por quê? Porque escravidão é escravidão. A imigração começa já no século XIX, muito forte. Italianos, alemães, japoneses vêm e vêm em quantidades imensas, graças a Deus. Poloneses e outros mais. Árabes, todos são bem-vindos no Brasil. Essa imigração, então, é uma coisa que está também ligada ao progressismo. Outra coisa, quando você começa a destruir os monopólios do mercado, você está sendo progressista. Por exemplo, por que só a Petrobras pode distribuir petróleo no Brasil? Isso é algo conservador. Isso é algo que está na tradição e não na ciência. A ciência econômica já provou que a distribuição sem monopólio costuma ser melhor para o consumidor, para as próprias empresas. Monopólio nunca foi bom. Nunca. Pois bem, até mesmo na hora de distribuir a riqueza, esse progressismo interferiu. Bom, como é que você então identifica a cabeça progressista? Primeiro, valorização da razão, valorização da ciência, valorização da liberdade individual. Então, todo progressista acredita na liberdade. Em primeiro lugar, na liberdade individual, depois na coletiva. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião, isso é fundamental na mente do progressista. Por quê? Porque ele é filho do iluminismo. E o iluminismo é liberdade. Essa é a palavra. Liberdade. Está saindo do tacão do dogma, da fé, da tradição, e indo em direção àquilo que a ciência, a filosofia, a razão indica como mais adequado a todos. Eles acreditavam que a civilidade da Europa estava melhorando devido à aplicação desses novos conhecimentos. E é verdade, a Europa, lá do século XVIII e XIX, tanto na França como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, mudou muito a face do mundo civilizado. Vai nascer daí movimento como o feminismo, através da eleição das mulheres, a mulher querendo votar e ser votada. É tudo isso fruto desse progressismo, filha do iluminismo. Hoje, o progressismo já começou a mudar seu conceito. Então, temos os dicionários, que a definição do progressismo hoje é exaltação do progresso, tendências progressistas. E aí, quando você põe tendências progressistas, é aberto demais. Na verdade, é uma corrente de pensamento que aceita a evolução ou as mudanças. Eu não estou parado num conceito que não muda nunca. Por exemplo, eu vou usar aqui os estados teocráticos, muçulmanos, por exemplo. Para eles, vale o que o Maomé escreveu e nada vai mudar. Ah, mas você não pode tratar a mulher como objeto. Pode sim. Por quê? Porque está lá no livro do Maomé. Ponto final. E isto daí é que o progressismo é contrário. Então, jamais vai haver, por exemplo, um movimento LGBT apoiando regimes conservadores, tradicionais, como, por exemplo, todos os regimes muçulmanos, seja ele na Palestina, seja ele no Irã, seja ele no Iraque, aonde quer que seja. As ciências políticas já tratam o progressismo de um ponto um pouquinho diferente. Por quê? Porque a ideia é que o progresso é entendido como o avanço científico. Então, eu, por exemplo, discordo disso. Por quê? Porque nem tudo o que é progresso veio da ciência. Veio também das mentes privilegiadas dos homens.
da filosofia, das artes, do desporto e principalmente do senso comum. Eu não tenho problemas com o senso comum. Eu acho que o senso comum também avança a sociedade. Logo, é também progressista. Desculpa. Para eles, o progresso é entendido como avanço científico, tecnológico, econômico e comunitário. É vital para o aperfeiçoamento da condição humana. Então, tudo aquilo que melhora a sociedade é progressista. Não importa se vem das mãos de algum conservador ou de algum liberal ou de algum socialista. Só nunca virá de totalitarismo. Comunismo, teocracia, aí não vem mesmo. Fascismo, nazismo, nem pensar. Então, a sociedade pode melhorar por meio da aplicação da razão, da ciência, na ação política. É assim que pensa a ciência política. Hoje, nós temos algumas nuances. Por exemplo, existem os conservadores progressistas, a corrente mais antiga, aquela do Voltaire, aquela do Rousseau. Por quê? Eles eram conservadores, mas queriam avançar. E os avanços que eles provocaram não acabaram com aquilo que eles tinham de tradição e que eles achavam que funcionavam bem. Então, eles eram pessoas inteligentes. O que podia ser mudado, eles propunham a mudança e mudavam. Aquilo que não devia ser mudado, mantinha-se na tradição. Ah, boa, está funcionando bem, para que mudar? Então, é uma ideologia política que tende a combinar coisas conservadoras com coisas progressistas. Eles acreditam e muito na economia de mercado. Eu, por exemplo, acredito, embora não me sinta conservador. Ok? Quem eu posso dar de exemplo? Roosevelt, o Theodore, não o outro Roosevelt. Primeiro, Angela Merkel, na Alemanha. Opa! Winston Churchill, no Reino Unido. São conservadores e, ao mesmo tempo, progressistas. Outro, os liberais progressistas. A corrente de Durkheim. Esses aí, rapaz, eles acham que os princípios do liberalismo, caso com a visão progressista, buscando a liberdade individual e a equidade social. Eles falam em igualdade. Eu mudei para equidade. Igualdade é burrice, não é? Nós somos pessoas diferentes, logo não podemos ter igualdade. A igualdade vai tornar todo mundo mais desiguais ainda. Isso traduz defender direitos individuais, com ampliação. Liberdades civis, claro. Por exemplo, aquele movimento que libertou dos direitos civis americanos, que libertou os pretos das leis raciais, as leis terríveis dos Estados Unidos, e, por sinal, muitas delas estão lá vivas, até hoje, ainda precisando ser derrubadas. Aqui no Brasil, a gente já passou dessa fase, mas as desigualdades sociais permanecem aqui por outros motivos, seja por oligarquia, coronelismo, essas desgraças 100% tupiniquim. Tem os socialistas também, em especial na Europa. Nem todo socialista é progressista e nem todo progressista é socialista. Quando o socialista quer reformas sociais e econômica, impõe isso com liberdade, por exemplo, Portugal, por exemplo, Espanha hoje, ele está alinhado com o ideal progressista. Então, esses dois países que eu citei estariam praticando o socialismo e, ao mesmo tempo, exigindo que seja mantida a liberdade de todos. Esse progressismo é um conceito bem mais amplo que engloba muitas ideologias que pregam a mudança social, inclusive que eu me ligo, o anarquismo capitalista, ou o anarcocapitalismo.
Os comunistas, os nazistas, os fascistas são progressistas? Nunca, jamais, em tempo algum. Eles nunca fizeram, pregaram ou buscaram a liberdade. Sem liberdade não existe progressismo. Não é progressista. Entenderam? Concluímos, então, que ser progressista é aquele que se opõe ao conservadorismo. Isso é, não quer que tudo fique como está. Ele quer mudança. Mas ele usa a ciência e usa o bom senso, o raciocínio, no lugar da tradição. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até o fim. A Sala do Rui agradece. Se você gostou do vídeo, considere clicar em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Mas comente, compartilhe e, se possível, se inscreva no canal. Até a próxima!